Olá, sou Laurinha Escobar, da Estúdio Laurinha Escobar. Sou escritora, tenho aí 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, compõe, canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui a Reis 2, estamos no capítulo 6. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere-me, peço-te, esta gente de cegueira, feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este caminho, nem esta cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: O Senhor abre os olhos deste homem para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Ismael os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los, ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás, fere aqueles que ferires prisioneiros com a tua espada e teu arco, porém a esses manda pôr-lhes diante pão e água para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Reina a fome em Samaria. Depois disso ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe eu a outro dia, dá ao teu para que comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Eliseu prediz: a abundância de víveres. Disse o rei: assim me faça Deus, o quem bem aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciões. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciões: Vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechar-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, estas horas, mais ou menos, dar-se um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei
se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 leprosos revelam a fuga dos sírios. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morramos lá, se ficarmos sentados aqui também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos; se nos matarem, não tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carro e de cavalos, e o ruído de um grande exercício de mangueira, que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram. E fugindo no anoitecer deixaram suas tendas, e os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e se esconderam, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem? Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciaremos a casa do rei. Vieram, pois, e brandaram os porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritavam e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos darei o que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se-á pelo campo, dizendo: quando saíram da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um de seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel ficou aqui. De resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, que já pareceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Cumpriu-se a profecia de Eliseu. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo,
e 2 de cevada por um ciclo, segundo as palavras do Senhor. Dera o rei guarda da porta da capitão, em cujos braços se apoiava, mas o povo atropelou a porta e ele morreu como a palavra do homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, desta hora, mais ou menos, ver-de-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e um de flor de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Segundo essa palavra, dissera o profeta: eis que tu verás com seus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Restaurados os bens de Samaria. Aliás, restaurados os bens da Sunamita. Falou Eliseu àquela mulher cujo o filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta e vai com a tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa, habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrompeu o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faz restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu e Azael de Damasco. Vê Eliseu a Damasco, estava doente, Ben-Hadad, rei da Síria. Ele anunciara dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma presentes contigo e vai encontrar-se com o homem de Deus, e por teu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo: sararei eu desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, levantando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de um que era bom de Damasco. Chegou, apresentando-lhe diante dele, e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou perguntar-me: sararei eu desta doença? Eliseu lhe respondeu: vai dizendo-lhe, certamente sararás. Porém o Senhor lhe mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Azael, e tanto lhe ficou os olhos, que este